Rádio Le Campo, o núcleo de comunicação popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. Saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Le Campo. Dedicamos este episódio ao centenário de Paulo Freire, comemorado no dia 19 de setembro, com uma singela homenagem da Licenciatura em Educação do Campo, UFPR Setor Litoral, ao patrono da educação brasileira. Nossos agradecimentos aos docentes e discentes do curso, ao Bloco Cupinzeiro de Campinas, aos autores da música Esperançar por Esse Chão, Edu de Maria e Anabela. O professor Gilberto dará prosseguimento à série História dos Povos do Ribeira e do Litoral, desta vez sobre o quilombo remanescente de Iporanga, a história da formação de Iporanga e como esta se relaciona com a história da ocupação do Vale do Ribeira, os relatos de viajantes do século XIX e XX, o modo de vida da comunidade remanescente. Ao final do episódio, uma gentil saudação da professora Mônica Molina aos nossos estudantes em nome do Fórum Nacional de Educação do Campo, celebrando o centenário de Freire, fonte de inspiração em tempos de esperançar. Nosso muito obrigado. Desejamos um ótimo episódio a todos e todas. Vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire, um dos maiores educadores que o mundo já viu, conhecido como patrono da educação brasileira, estaria completando um centenário no último 19 de setembro. Entre seu nascimento no ano de 1921 em Recife, Pernambuco, suas belas experiências na educação popular em Angicos, Rio Grande do Norte, passando por prisão após o golpe militar de 1964, exílios políticos, estudos e vivências ao redor do mundo, e seu falecimento aos 75 anos de idade, em 2 de maio de 1997, há uma inestimável obra, o legado de um grande homem que inspira a cada dia mais pessoas ávidas pela emancipação humana através da educação. Nós, do Núcleo de Comunicação Popular, preparamos uma singela homenagem a Freire, mobilizando a comunidade Le Campo para, em muitas vozes, citarmos algumas dentre tantas frases, trechos e reflexões freirianas que se eternizaram não somente para os brasileiros, mas para estudiosos de diversos países, leitores e leitoras de suas palavras, mas principalmente de um mundo que não é, mas que está sendo assim, um mundo que pode ser diferente. Para Paulo Freire, esperança deveria ser entendida como verbo, esperançar,
Em tempos tão difíceis como o presente, esperançar é um verbo mais do que necessário. Representa a retomada de sonhos possíveis, que temporariamente nos foram roubados. Paulo Freire vive. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Paulo Freire morre A existência porque humana não pode ser muda. Silenciosa nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras com que os homens transformem o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Paulo Freire morre Não podemos nos assumir como sujeito da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Nesse sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade, mas não é uma virtude. Não podemos aceitá-la. Paulo Freire morre Minha presença no mundo não é a de que nele se adapta, mas a de que nele se insere. A inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto a que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a história e manter a ordem justa. Paulo Freire morre Se nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Paulo Freire morre A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O mundo não é. O mundo está sendo. Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Paulo Freire morre Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do risco. Por isso, que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em que se cria, em que se fala, em que se adivinha. A escola que, apaixonadamente, diz sim à vida. Paulo Freire morre Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Não posso continuar sendo humano se faço desaparecer em mim a esperança. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire morre Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Amar é um ato de coragem. A educação é um ato de amor. Por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo Freire morre É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.
Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens e com as mulheres. Suarei meu corpo que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão os mistérios do caminho, meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar pressupõe criar, recriar, e não apenas repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário. Paulo Freire morre não. E você, conhece Paulo Freire? Sempre é tempo de ler e reler suas obras e conhecer o legado desse grande educador, o patrono da educação brasileira. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre. No episódio de estreia da série História dos Povos do Ribeira e do Litoral, levamos você, ouvinte da Rádio Lecampo, até o quilombo remanescente de Ivaporunduva, localizado no município de Eldorado, no Vale do Ribeira Paulista. Hoje, convidamos você a subir conosco o rio Ribeira de Iguapé até o município de Iporanga. Por possuir uma das maiores concentrações de cavernas de todo o Brasil e por ser hoje um dos últimos remanescentes da Floresta Atlântica, sendo inclusive o maior remanescente de Mata Atlântica do estado de São Paulo, Iporanga é conhecida pelas suas belezas naturais e pelo seu potencial para o desenvolvimento tanto do turismo ecológico como do turismo de esportes radicais. Mas engana-se quem pensa que essa fama é recente.
Ouçam o relato deixado pelo geógrafo Edmundo Krug, que visitou a cidade no início do século XX a serviço da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Sabendo um roceiro que fulano ou ciclano vem à zona a fim de estudá-la, com habilidade e cortesia, chega-se a ele contando-lhe as riquezas auríferas existentes, as curiosidades que há por ali, narrando-lhe por vezes com bastante fantasia observações extraordinárias que se fizeram em tal e tal ano, convidando-o gentilmente, por fim, a fazer uma excursão ao seu sítio, onde, sendo o convite aceito, se é hospedado com lealdade e satisfação, convidando-o a fazer uma excursão às belíssimas grutas calcárias da zona ou para observar as águas esguichantes do maravilhoso Varadouro. Antes da chegada dos portugueses, a região, como todo o Vale do Ribeira, era habitada por centenas de comunidades indígenas. Porém, com o início da colonização do território paulista pelos portugueses, os povos originários foram caçados e escravizados, levando os índios a fugirem para áreas de difícil acesso e muitos a evadirem-se para fora do Vale do Ribeira. Segundo informações reunidas por Edmundo Krug, a criação do povoamento de Iporanga data de 1755, já no período final da extração de ouro no Ribeira. Com a abertura das lavras auríferas, assistiu-se também à introdução da mão de obra negra, com a vinda de escravos oriundos da Guiné, de Angola e mais tarde de Moçambique. Assim como em Eldorado, o declínio da economia aurífera da região, na virada do século XVIII para o XIX, levou ao êxodo gradual da população branca e ao abandono à própria sorte dos africanos escravizados e para ali enviados para trabalhar nas lavras. Ao longo do século XIX, conforme o regime escravista ia se desintegrando, os primeiros africanos reunidos em diferentes quilombos passaram a acolher também escravizados fugidos dos grandes arrozais vizinhos, o que fez de Iporanga um reduto da liberdade para centenas de negros. Atualmente, a Secretaria da Justiça e Cidadania da Fundação Instituto de Terras, ligada ao governo do estado de São Paulo, reconhece 9 comunidades quilombolas remanescentes em Iporanga. São elas: Maria Rosa, Pilões, Praia Grande, Porto Velho, Bombas, Piririca e ainda as comunidades de São Pedro, Nhunguará e Galvão, cujo território engloba parte dos municípios do Iporanga e de Eldorado. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a comunidade de Praia Grande. O nome Praia Grande se deve às praias de areia que se formaram ao longo do rio Ribeira de Guapé, sendo Praia Grande, não por acaso, a maior de todas elas. A comunidade de Praia Grande é vizinha à de João Surá, outra comunidade quilombola remanescente. Ainda que para os efeitos jurídicos Praia Grande e João Surá sejam atualmente reconhecidos como comunidades quilombolas remanescentes distintas, para os moradores de ambas as comunidades, eles sempre foram e continuam sendo uma coisa só. A separação política-administrativa da comunidade se deu por razões legais que surgiram no momento do reconhecimento do território enquanto comunidade quilombola. Em 1996, a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Instituto de Terras de São Paulo criou um grupo de trabalho para reconhecer as comunidades quilombolas remanescentes do estado e conferir a titulação da terra a seus moradores. Nesse momento, os moradores de Praia Grande e João Surá se depararam com a divisão federativa do Brasil, pois, enquanto Praia Grande se localizava na margem paulista do Rio Pardo, João Surá está situada no lado paranaense do mesmo rio, dentro dos limites do município de Adrianópolis. Por essa razão, os moradores decidiram criar 2 associações distintas para lutar pelo reconhecimento e pela titulação das comunidades. Apesar disso, os moradores de Praia Grande e João Surá seguem ligados por relações de parentesco, tradições e por laços econômicos territoriais, pois ambos seguem usufruindo do mesmo território. Documentos históricos confirmam que a comunidade de Praia Grande e João Surá de fato nasceu como uma só. Em 28 de setembro de 1863, o subdelegado de Iporanga, João Paulo Dias, transmitia a seguinte notícia ao presidente da então província de São Paulo:
Por informações dadas por alguns moradores do Rio Pardo, do distrito desta freguesia, que nos sertões de mesmo rio distante desta, 25 léguas, mais ou menos, sertões que divisam com o da província do Paraná, se acham aquilombados alguns escravos fugidos do norte desta província. Para além dos escravos fugidos do norte do Paraná, a comunidade foi sendo constituída também por escravos fugidos do norte de São Paulo, na época centro da economia cafeeira e o maior mercado escravista do Brasil, e também por escravos oriundos dos garimpos e fazendas da própria redondeza de Iporanga, a exemplo dos escravos fugidos da fazenda do capitão José de Moura Rolim, que, após a libertação, adotaram o nome Moura, de seu antigo senhor, como sobrenome, uma prática comum aos ex-escravizados. Inclusive, a família Moura, ao lado da família Corimba, foram as primeiras a se estabelecer na comunidade Praia Grande, João Surá. Depois vieram os Freitas Pereira, os Pedroso, os Florindo de Freitas, os Guedes, Pontes, Mota, Matos e Ribeiro. Em 1913, enquanto viajava pela região em missão de exploração pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, o geógrafo Cornélio Schmidt, depois de chegar em Iporanga, foi abrigado por uma noite nas terras da família Corimba. Eis o seu relato. O rio Ribeira, daqui por diante, oferece uma navegação muito difícil por causa das inúmeras cachoeiras. Resolvi, assim, tratar aqui uma tropa de animais de carga para conduzir a bagagem da turma por terra desde o Porto Velho de Apiaí até o de Itapirapuã e Cerro Azul. Tendo conseguido as canoas e pessoal necessário, a turma partiu daqui no dia 4 de julho às 10h50, depois de atravessar as corredeiras do Travésio, a Cachoeira Grande, a barra do rio Bitari, a margem esquerda, a corredeira do Viana, do Isídio, a de São João, a do Mandu, a da Nhanhola, as do Funil de Baixo e de Cima, a da Praia Grande, chegou ao lugar conhecido por Corimbá, onde pousou em um engenho, propriedade de uns negros dos quais um deles era alienado. O engenho de Corimbá, ao qual Schmidt fala, era justamente onde a família Corimba morava, toda ela reunida, e produzia rapadura e melaço vendidos em Iporanga. Segundo relatos dos moradores locais, colhidos pela equipe de antropólogos enviada em 2002 pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo para fazer o relatório técnico-científico de reconhecimento da comunidade de Praia Grande como remanescente quilombola, o auge do quilombo teria sido entre as décadas de 1920 e 1940. Segundo o relato do senhor Antônio Marmo Pereira de Souza, em 1940, Praia Grande teria tido mais habitante que Iporanga. Em 1969, contudo, devido a um processo de titulação de terras mal desenvolvido, movido pela Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, a comunidade de Praia Grande perdeu parte considerável de seu território, questão ainda hoje mal resolvida, o que acabou por prejudicar econômica e socialmente muitos moradores. Atualmente, segundo dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo, que atua em prol dos direitos políticos, civis e sociais dos povos indígenas e quilombolas, 17 famílias habitam a comunidade de Praia Grande. Pela portaria número 23, de 28 de fevereiro de 2007, a Fundação Cultural Palmares, a comunidade foi oficialmente reconhecida como remanescente quilombola. Em 2018, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, delimitou a área de território quilombola no Vale do Ribeira Paulista. Porém, ainda hoje, a comunidade de Praia Grande segue aguardando a efetivação da titulação do seu território e lutando para manter e preservar o seu modo de vida. Queridos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Paraná, aqui é a professora Mônica Molina e, em nome do Fórum Nacional de Educação do Campo, venho fazer a cada um de vocês uma saudação muito fraterna e muito acolhedora para o retorno a esse tempo escola. Vivenciamos um tempo bastante difícil do nosso país, muito complexo, de muitas lutas, de muitos desafios e ataques
ao direito à educação pública em todos os níveis. Todos sabemos que esse período da pandemia nos impingiu enormes desafios, dificultando muito o direito à garantia da educação superior e da educação básica aos camponeses. Vocês, como futuros educadores da educação do campo, têm nas mãos uma enorme tarefa e um enorme desafio: seguirem juntos em luta com o Movimento Nacional de Educação do Campo, em defesa do direito à educação do campesinato e principalmente em defesa das transformações sociais tão necessárias e urgentes no nosso país. Estamos comemorando agora o centenário do Paulo Freire. Que esta comemoração nos inspire, que possamos honrar o seu legado e que possamos, como nos desafia esse nosso querido mestre, a esperançar, a seguir lutando, a seguir nos organizando, a seguir buscando conhecimento que transforma, que liberta, que contribui para a ampliação das nossas consciências, da nossa capacidade de ler criticamente a realidade e de sobre ela intervir no sentido da sua transformação e da produção de maior justiça social e maior igualdade. Sejam muito bem-vindos a esse novo tempo de estudo, que possamos juntos transformar o conhecimento em ação e a ação em conhecimento. Desejo a cada um, a cada uma, a todos os educadores deste combativo coletivo, um grande período de estudo, de aprendizados, de luta e de esperança. Um forte e carinhoso abraço a cada um e a cada uma. Educação do campo, direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade.